Nesse vídeo você vai compreender uma das mais importantes teorias éticas, a ética kantiana, chamada de ética do dever. Você vai compreender os conceitos de imperativo hipotético, imperativo categórico e o princípio de universalidade. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes de educação básica. Eu sou Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Para compreendermos o pensamento do Immanuel Kant, nós temos que situá-lo no iluminismo. O iluminismo do século XVIII é um pensamento de que, pelas luzes da razão, os seres humanos iriam compreender as coisas que estão ao seu redor. Então todos os pressupostos filosóficos, eles deixam de lado o teocentrismo, uma ideia de religião, porque a religião, o teocentrismo nos tornaria heterônomos, no sentido de que nós não temos autonomia, e a razão que fornece a autonomia de entendimento para nós. Então é uma utilização da razão e é uma supervalorização dos princípios racionais. A ética kantiana, também conhecida como ética do dever, está fundamentada num livro escrito por Immanuel Kant chamado Crítica da Razão Prática. A razão prática, ela volta-se para a ação moral. Então é aquela em que nós fazemos as coisas por autodeterminação e por uma vontade própria. Dentre todos os seres vivos, só o ser humano é capaz de uma vida moral. Porque só no ser humano nós temos os atos e as coisas que nós fazemos que são delimitados e são feitos a partir da nossa vontade e com a nossa autodeterminação. Então, de todos os seres vivos, só os seres humanos são capazes de ter uma vida moral. O conceito de vontade boa é um conceito importante para você compreender. A vontade boa, ela tem a ver com o mandamento da razão. Então, é quando nós agimos racionalmente. Nós entendemos o nosso papel, nós entendemos que nós devemos fazer boas ações, então a vontade boa é quando coincide com o mandamento da razão. Então é como um imperativo. Nós agimos porque entendemos que é o certo a ser feito, nós temos consciência disso e aí nós desempenhamos esse papel, nós fazemos as nossas ações serem boas. Então a nossa vontade boa está vinculada com o nosso entendimento do nosso papel, o entendimento das coisas, de como as ações devem ser no mundo. Uma pessoa que possui vontade boa é aquela que age de acordo com a intenção do seu dever. O dever está vinculado com o imperativo, com o entendimento das coisas, de como elas devem ser, e aí você faz porque é o certo a ser feito. Para você compreender a ética do Kant, você tem que ter noção da ideia de imperativo. O Kant vai dividir dois imperativos, o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Mas o que é o imperativo? O imperativo, ele é um mandamento da razão que é expresso pelo verbo dever. Então é quando você faz as coisas porque você compreende que é o certo a ser feito. Eu devo ser honesto, eu devo ser ético, eu devo estudar, eu devo agir desta forma. Então você compreende as coisas e você faz porque você deve, você sabe que é o certo a ser feito. O imperativo hipotético. O imperativo hipotético é quando você faz algo esperando uma coisa em troca. Então, se quer X, faça Y. Então, a ação é boa porque você espera receber algo em troca. Exemplo, digamos que você esteja interessado numa pessoa. E aí esta pessoa gosta de algumas coisas relacionadas com caridade, com ajudar o próximo. E você, quando está com esta pessoa, você, para impressioná-la, começa a fazer coisas boas. Você começa a ser caridoso, a ajudar as outras pessoas, desde coisas simples, atravessar a rua. Você começa a fazer coisas boas. Você está fazendo o certo. Só que esta ação, ela é um meio para você alcançar uma outra coisa, que nesse caso seria um reconhecimento, que a pessoa fique impressionada com você. Então, você está fazendo certo, mas você está fazendo o certo esperando algo em troca. Este é exatamente o imperativo hipotético. É aquele que você faz esperando receber algo em troca. O imperativo categórico. Imperativo categórico é quando você faz algo e não espera nada em troca. Você faz porque é um mandamento da tua razão. Você compreende que é o certo a ser feito. E você faria isso mesmo se ninguém estivesse lhe observando. Então, pegando o exemplo anterior, em que você está esperando algo em troca, aqui você é honesto, você ajuda as pessoas, mesmo que ninguém veja. Por quê? Você entende que é o certo a ser feito. Aí, dentre esses imperativos, o hipotético e o categórico, o Kant vai dizer o seguinte, que a ação ela só é verdadeiramente moral quando ela é feita baseando-se nos imperativos categóricos, naqueles que você não espera nada em troca, você faz o certo porque você compreende que é o certo a ser feito. Então, nós podemos notar que a intenção da ação, ela vale muito por Kant.
Então, a vontade boa, ela está vinculada com uma intenção da ação que é dada por um imperativo, por você entende que é o certo a ser feito e você faria isso mesmo se não fosse ganhar nada em troca, que é exatamente isso o imperativo categórico. Essa ideia dos imperativos nos faz pensar no princípio de universalidade. Então, nas palavras do Kant, é nós agirmos de tal forma que a máxima da nossa ação possa ser universalizada. Isso significa que antes de você agir, você deve pensar: será que esta minha ação pode ser universalizada? A ação ser universalizada é qualquer pessoa poder fazer o mesmo. Então, se esta ação for prejudicar outra pessoa, ela não pode ser universalizada. Então, a ação para ser universalizada é o seguinte: você se coloca no lugar do outro. Então pensa, você vai agir. Eu me coloco no lugar do outro, que será aquela pessoa que vai receber os resultados da minha ação. Será que eu estando no lugar do outro, eu vou gostar dos resultados dessa ação? Sim, então eu posso universalizar. Qualquer pessoa pode fazer esta ação. Agora, se for me prejudicar, eu já não posso universalizar essa ação. Então esse princípio de universalidade é você imaginar antes de agir, pensar se esta ação pode se tornar uma lei universal. Qualquer pessoa pode fazer isso que você está a fazer. Então, um exemplo seria mentir. Então, você mentir para ganhar alguma coisa. Será que nós podemos universalizar esta ação? Uma mentira esperando receber algo em troca? Se todo mundo agisse dessa forma, nós não teríamos mais confiança entre as pessoas. Então, essa é uma ação que não pode ser universalizada, mesmo que num primeiro momento você pareça ter um benefício com isso. Mas não, segundo Kant, porque nós devemos agir por dever, nós devemos fazer o que é certo. Então não mintas, é um imperativo, é um mandamento da tua razão. Dessa ideia do princípio de universalidade, nós podemos tirar a ideia de autonomia e dignidade. Então, mesmo que nós agimos porque nós temos mandamento da nossa razão, nós somos indivíduos autônomos. A autonomia aqui se dá no momento em que nós compreendemos que nós devemos agir desta forma. E aí nós agimos segundo a nossa vontade boa, que seria vinculada com o mandamento da nossa razão. Então, o que são esses mandamentos da nossa razão? Eles são dados através da nossa autonomia. Você entende que é o certo a ser feito, da sua compreensão. E aí você age desta forma porque você é autônomo, você escolheu agir assim. A ideia de autonomia e de universalidade nos levam a um outro princípio, que é o de dignidade. Então, há coisas que têm preço e há coisas que valem por si só. Para Kant, a vida humana ela não tem preço, ela vale por si só. Aí resulta o princípio de dignidade. Nós devemos respeitar a vida humana independente de qualquer coisa que a pessoa tenha feito. Por quê? A pessoa merece o respeito por esse princípio aí de dignidade. Você pode perceber que o Kant, ele fundamenta o que nós entendemos hoje por direitos humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é fundamentada também em alguns pressupostos filosóficos do Kant. Se você ler o preâmbulo da declaração, lá constam algumas ideias do Kant, principalmente esse do princípio de dignidade e a questão da universalidade da ação. Com esses conceitos, você já pode compreender a teoria ética do Kant, que é a ética do dever. Lembre-se dos imperativos categóricos, imperativos hipotéticos. A ação só é verdadeiramente moral quando ela é feita baseando-se nos imperativos categóricos, e você deve pensar no princípio de universalidade, o princípio de autonomia e a dignidade. Espero que você tenha compreendido e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!